18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Alô, você em 100,7, começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Alô, você, Karime Leão. Olá, Carlão, boa noite. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Sempre contando com a sua participação. Nosso WhatsApp está aí mesmo à sua disposição. 994887592. Participe do 18 horas conosco. Exatamente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda, que a gente fala aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Amazonas registra mais de 900 focos de queimadas em 24 horas. Meteorologia prevê que o próximo domingo vai ser o dia mais quente aqui em Manaus. Justiça barra mais de 400 candidatos no Amazonas por não atenderem regras eleitorais. Preso suspeito de assassinar grávida numa unidade de saúde aqui em Manaus. Legal, 6:05, você no melhor Mix do Brasil, começando 18 horas com esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta sexta-feira. Hoje é sexta-feira 13 de setembro de 2024, no ar mais uma edição do programa 18 horas. E aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E olha, nós vamos começar o programa falando sobre a crise, né? Crise na segurança pública que continua, não acaba, com a constante, parece. Agora, no fim da tarde, 2 homens atiraram contra as pessoas que estavam numa parada de ônibus no Parque 10, próximo ao condomínio Miami, Karine. Carlão, exatamente. Assustou todas as pessoas que estavam no local, os motoristas que passavam por lá, afinal de contas, eram tipo assim, depois das 4 da tarde. Eu recebi um vídeo de uma moradora do prédio, a gente tem esse vídeo, a moradora de um prédio em frente a esse ponto de ônibus, onde as vítimas foram atingidas. Vamos conferir. Esse vídeo... Sim, Karime. Alô, eu tô no ar? Tá no ar, sim. Então, esse vídeo aí é de um motorista que estava passando em frente ao ponto de ônibus. E a gente pode ver aí o trabalho do SAMU atendendo as vítimas que foram atingidas hoje à tarde. Alô, estão me ouvindo, Carlão? Sim. Ok. Então, esse foi o vídeo feito por um motorista que passava lá na hora. Ok, produção, pode tirar. E agora sim, tem um outro vídeo aí que é de uma moradora que estava no prédio em frente a esse ponto de ônibus e que ela relata ali, ela fala de toda essa movimentação. A gente tem aí? Não estou entendendo, mas tudo bem, vamos seguir. O que acontece? A gente sabe, pelos relatos dessa moradora, sim, ela viu muitas pessoas ali, todos muito assustados, afinal de contas, os tiros, as pessoas escutaram os tiros de tarde, imagina, no ponto de ônibus, no Parque 10. Então, todos ficaram muito assustados e chamaram a polícia, é claro, foi toda aquela movimentação, aquele susto por causa da situação. Pelo menos 4 pessoas foram atingidas. Eu conversei com o coronel Amadeu Soares, que foi ele quem mandou esse flagrante, quem mandou esses vídeos, e ele explica pra gente melhor o que aconteceu. Vamos acompanhar. Boa tarde, Karime Leão. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Mix. Karime, aí pelo que nós levantamos, trata-se de briga de facção. Parece que havia uma pessoa de uma facção rival na parada de ônibus ali em frente ao condomínio Miami, e uma equipe lá do bairro da União subiu para tentar matar esse faccionado que estava na parada de ônibus. Não mataram, parece que ele foi atingido na perna, mas acertaram 3 ou 4 pessoas que não tinham nada a ver com a confusão. Ou seja, essa ocorrência muito se assemelha com a do garotinho lá do Valparaíso. Ou seja, as facções elas estão à vontade para praticarem crime à luz do dia, na hora do rush, com a população transitando. E o que me chama a atenção é que o Parque 10 está com uma viatura na área. Uma.
Cadê as viaturas? Onde estão as viaturas? Por que essas equipes que estão sendo montadas agora não estão tirando serviço em viatura? Que o policial tem maior mobilidade, maior alcance, entendeu? A ostensividade é maior. Por que estão submetendo os policiais a estar tirando o policiamento a pé? E onde estão as viaturas dos grandes contratos? 18 horas. Tá aí, né, Carlão? O questionamento Essa do especialista, né? em segurança pública. Ele foi secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. É o que todo mundo está perguntando. Cadê as viaturas? Como é que esses homens, esses agentes da lei, da polícia, precisam policiar, fazer o trabalho a pé? Não tem a menor condição. Cadê a estrutura? Cadê a inteligência do governo do Estado para atuar? E a gente viu, eles estão querendo atingir as pessoas de facção, pessoas contrárias às suas facções criminosas, e isso não tira do Estado a responsabilidade sobre a vida dessas pessoas que estão aí. Não tira a culpa de ninguém, não tira a responsabilidade do Estado de assegurar a segurança das pessoas. Porque muitas pessoas ali foram atingidas que não tinham nada a ver com a história, assim como aconteceu no sábado com aquele menino de 11 anos que foi comprar um lanche e foi atingido na cabeça. O alvo era uma outra pessoa. Uma criança. E essa criança que foi ali comprar um lanche morreu porque estava passando no local. Então as pessoas estão sendo atingidas por brigas de facção, seja lá o que for, a qualquer hora do dia e da noite. A nossa vida está assim, não está valendo nada. Ontem nós estávamos falando a respeito dessa falha, dessa falta de segurança pública, dessa falta de trabalhar uma gestão de segurança pública, dessa falta de inteligência da Secretaria de Segurança Pública para atuar nos casos. A gente falou do caso das UBSs, das pessoas que foram atingidas na porta da UBS também, ou queima de arquivo ou coisa parecida. Daí a polícia parece que está envolvido com facção criminosa. Sim, mas isso não tira da responsabilidade do Estado a segurança das pessoas, sejam elas quem forem. Não tira a responsabilidade do Estado de assegurar a segurança pública do cidadão. É urgente. A cada dia que passa, a gente está aqui noticiando casos mais absurdos da falha da segurança. Então é preciso agir para ontem, trabalhar para ontem esta inteligência que parece que não tem. E hoje, Karime, uma notícia alarmante. O Amazonas registrou mais de 900 focos de queimadas em apenas um dia. Isso mesmo, essa é uma situação também que é alarmante e que é, para ontem. O Amazonas está enfrentando aí uma das piores crises ambientais nos últimos anos. Exatamente, Carlão. Os dados são da plataforma BD Queimadas do INPE. Esses 900 focos foram identificados na quinta-feira, ontem, e mostram um aumento expressivo em relação à média registrada no mês até então. Essa marca fez com que o Amazonas agora seja o segundo estado com mais focos de queimadas em um único dia. Ficou atrás apenas do Mato Grosso do Sul. Olha aí, esse número realmente é alarmante. Reflexo direto da combinação de seca severa e altas temperaturas que tem tornado aí as florestas da região ainda mais suscetíveis ao fogo. A situação é crítica não só para o meio ambiente, mas também, é claro, para a saúde pública. A densa fumaça das queimadas começou, inclusive, a afetar a população diretamente, principalmente nas áreas urbanas, como Manaus, por exemplo, né? Carlão, os hospitais aqui em Manaus já registraram um aumento significativo de atendimentos relacionados a problemas respiratórios, especialmente, é claro, em crianças e idosos, que são os mais vulneráveis. E ainda, Karime, além aí do impacto na saúde, as queimadas estão destruindo áreas importantes da biodiversidade e também poluindo os rios, afetando diretamente, além da fauna e da flora, as comunidades ribeirinhas que sofrem, né? Um dos piores cenários dessa seca, Carlão, que já afeta mais de 460 mil pessoas aqui no estado, é a falta de água. Milhares de famílias já estão sem acesso à água potável. As ações governamentais para conter as queimadas são insuficientes e isso só faz o problema se agravar ainda mais. Falta uma ação, é claro, coordenada. Nós temos falado disso aqui com frequência. Uma ação coordenada e eficaz entre governos federal, estadual e também as prefeituras municipais, é claro. A repórter Nathalie Moraes, Carlão, tem mais informações a respeito desse recorde de focos de queimadas e a gente conversa ao vivo com ela agora. Boa noite, Nathalie Moraes. Então, falamos ontem aqui no 18 horas que o mês de agosto desse ano teve um aumento de 132% de queimadas
queimadas em florestas virgens em comparação com o mês de agosto do ano passado. E pelo que tudo indica, podemos fechar outro recorde agora no mês de setembro. Não é isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Infelizmente, né, Karine, essa é a realidade de quem vive aqui na Amazônia. Nós até começamos o mês de setembro com um resultado que a gente pode dizer assim, até positivo, se a gente comparar aí com o mesmo período dos primeiros dias do mês de agosto. Mas nas últimas 24 horas a gente bateu um novo recorde aí no número de focos de calor. Mas para a gente ter uma ideia, para esse crescimento tão aumentado, foram mais de 82 mil focos de incêndio de 1º de janeiro até o dia 9 de setembro desse ano, somente aqui na nossa Amazônia. Esse número, Karine, Carlão e ouvintes, é mais do que o dobro das queimadas do ano passado, né, que já tinha sido aí um número recorde, só que esse número supera também a marca histórica do ano de 2007, quando foi registrado ali mais de 85 mil pontos de calor, mais de 85 mil pontos de fogo aqui no Amazonas. E aí o que acontece? Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou nada mais, nada menos que 930 focos de queimadas. E aí, Karine, né, esse número preocupa bastante todos nós, porque de fato a gente não tem visto ações efetivas por parte dos governos, tanto federal quanto do governo do Amazonas. A gente volta a conviver com essa nuvem de fumaça. Aqui em Manaus a gente tem tido dias mais amenos, mas a gente sabe, todo mundo está sentindo, principalmente na saúde, com toda essa situação por conta dessa crise climática. E esses números aí referente a esses focos identificados nessa quinta-feira mostram um aumento bastante expressivo no comparado no mês até então. Para vocês terem uma ideia, a gente começou aí o mês agora de setembro registrando cerca de 110 focos de calor. E nas últimas 24 horas foram mais de 930 pontos. Essa marca acabou fazendo aí com que o Amazonas fosse o segundo estado do Brasil com maior número de focos de queimadas em um único dia, atrás apenas do Mato Grosso, que acaba liderando aí esse ranking com 974 focos de calor nas últimas 24 horas. E aí, Karine, Carlão, a gente foi procurar ouvir a Luciana Gatti, ela que é pesquisadora do INPE, e aí ela destacou pra gente o seguinte: a gente precisa de políticas públicas que de fato sejam mais efetivas e que principalmente proíbam o uso do fogo. Vamos conferir aí o que disse a pesquisadora. De uma natureza numa quantidade que não é pequena e funcionando de maneira saudável para manter o equilíbrio climático. Nós vamos ter que ter uma política pública para controlar isso, seja determinando que o Brasil inteiro não use fogo de maneira alguma, seja na área rural, na área urbana. 18 horas. Então a gente escutou aí a pesquisadora do INPE, a Luciana Gatti, não é isso? É isso mesmo, Karine. A gente também ouviu aí o Paulo Bussi, ele que é advogado do Observatório do Clima, e ele destacou pra gente que mais de 11,39 milhões de hectares foram queimados este ano em todo o Brasil. Até essa quarta-feira o nosso estado mantinha aí uma média de 238 focos de calor, mas a gente voltou a bater um novo recorde. E aí o Paulo falou pra gente que combater esses incêndios criminosos tem que ser uma prioridade para as nossas autoridades. Vamos conferir aí o que disse o Paulo Gatti, ele que é advogado do Observatório do Clima. Em primeiro lugar, a gente precisa de mais recursos físicos e humanos, mais forças de segurança na linha de frente dessa luta, né? Porque a gente está falando de combater crimes, né? São crimes, existem suspeitas sérias de que grupos organizados estão por trás de vários desses focos de incêndio. O segundo fator é que as nossas leis ambientais, elas são muito brandas. 18 horas.
Então, Nathalie Moraes, a gente acabou de escutar o Paulo Bussi, que é advogado do Observatório do Clima. É isso, Karine. Só para encerrar, hoje a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, acabou pedindo aí que as Forças Armadas enviem aeronaves para reforçar o combate aos incêndios florestais aqui na Amazônia entre os meses de setembro e novembro. Uma medida bastante tardia, né, Karine? Que esse é um dos pontos no qual você chama a atenção diariamente para as nossas autoridades. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Exatamente. Valeu, Nathalie, obrigada pelas informações. Exatamente. Eu não sei como é que combate queimadas em floresta sem aeronave. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Agora 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, nós seguimos falando sobre crise climática. Manaus, São Paulo, Goiânia e Brasília estão prestes a enfrentar temperaturas recordes, segundo a previsão do Climatempo. Com a onda de calor que se intensifica em todo o país, as capitais podem atingir máximas históricas nos próximos dias. Aqui em Manaus, aqui na capital do Amazonas, a sensação térmica já ultrapassou tranquilamente os 45 graus, Karine. Lá em casa, boa, com certeza. Na sombra, né? E a previsão é de que o calor continue aumentando e castigando ainda mais. Carlão, especialistas alertam para os impactos severos dessa onda de calor, que inclui o aumento de problemas de saúde, como desidratação e doenças respiratórias. Os cuidados, claro, devem ser redobrados com a hidratação constante e a redução de atividades físicas ao ar livre durante os horários de pico de calor. O repórter André Meirelles está acompanhando esse assunto, conversa com a gente ao vivo agora e tem mais informações a respeito dessa questão problemática toda, né, Carlão? Boa noite, André. Então, a previsão é que o dia mais quente aqui em Manaus deve ser atingido nesse domingo, dia 15. Salve-se quem puder. Boa noite. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. É isso mesmo. Nos próximos dias, o Brasil vai enfrentar aí essa onda de calor extremo, né? O fenômeno conhecido como efeito pré-frontal, que pode intensificar ainda mais as temperaturas em pelo menos 4 capitais: São Paulo, Goiânia, Brasília e, claro, aqui na capital amazonense, Manaus. Cidade em todos os países podem restabelecer novos recordes de calor devido a essa combinação de uma massa de ar quente e a aproximação de uma frente fria, né? Segundo a Climatempo, as temperaturas podem alcançar os 39 graus em Goiânia e aqui em Manaus, né? A gente já não é muito uma novidade chegar aos 39 graus, porque é o que a gente está vivendo, né? Só que esse calor vai ser agravado ainda mais pelos efeitos das queimadas aqui na Amazônia e no Cerrado, né? O efeito pré-frontal, ele é um fenômeno climático que ocorre antes da chegada de uma frente fria, e à medida que o ar frio fica mais denso, ele avança, ele comprime o ar quente já presente na região, causando aí esse aumento adicional da temperatura. Isso significa aí, segundo a Climatempo, que antes da frente fria trazer os alívios das temperaturas na próxima semana, na outra, o calor pode ser turbinado, ou seja, pode aumentar ainda mais, elevando os máximos, né, as máximas aí além do normal, segundo explicou aí a Climatempo, né? O fenômeno pode ser sentido em diversas regiões, né, e principalmente aqui na cidade de Manaus, que a gente já está vivendo aí uma semana muito quente, né, o calor extremo, exagerado, e aí até domingo essa situação pode aumentar mais ainda, ou seja, a gente ainda tem um sábado e um domingo para ter um calor mais extremo do que foi durante essa semana, e quem explica isso pra gente é a meteorologista da Climatempo, Andréia Ramos. Parte centro-norte do país, principalmente as capitais norte, Manaus, Belém, Rio Branco, Palmas, ainda vão estar com temperaturas elevadas, acima dos seus 35 graus. Já no centro-oeste, Goiânia e Brasília segue também com essa tendência de temperaturas acima de 32, 33 graus. 18 horas. Então a gente conferiu a fala da Andréia Ramos, que é meteorologista da Climatempo, né? E agora a gente fala, né, dessa combinação do calor extremo com a umidade, que são as características da região, que torna a sensação térmica ainda mais opressiva, né? Inclusive a Climatempo destaca que, além do desconforto, essa condição ela pode aumentar aí a demanda por cuidados na saúde. E para a gente saber quais são esses cuidados que a gente tem que ter durante esse período, a gente ouviu a doutora médica pediatra Ana Escobar. Primeira coisa importante, pessoal, é garantir a hidratação.
tomem mais água que o habitual. Vocês devem trabalhar, quem trabalha, quem estuda, ou as crianças, deixa uma garrafinha de água do lado, porque quando a garrafinha tá lá, a gente se lembra de tomar de gole em gole várias vezes ao dia. Umidificar o ambiente também. Olha, não precisa muita coisa, basta uma toalha de banho molhada, torcida, em cima de uma cadeira na hora que você está dormindo, já ajuda muito. Se está muito calor, fique com uma roupa confortável. Então a gente tem que usar roupa adequada para a temperatura e muita hidratação. Evitem sair na rua nos horários que a gente sabe que é muito quente, principalmente entre 11 da manhã e 4, 5 horas da tarde. Evitem passear com cachorros ou outros animais nesse horário também. Quem tem que andar em transporte público, abram as janelas, tá? Super importante isso. E levem também na rua, se vocês tiverem que sair, a garrafinha de água tem que ser a companheira de vocês. 18 horas. Agora vamos escutar novamente, mais uma vez, a médica Ana Escobar, porque ela fala também sobre quem pratica atividades físicas. Uma dica para quem gosta de fazer exercício físico. Pessoal, nesse calor extremo, secura extrema, poluição extrema, evitem fazer exercícios físicos no meio do dia. Procurem fazer ou no comecinho da manhã ou no final da tarde. E outra dica essencial: façam seus exercícios sempre com uma garrafinha de água. E de tempos em tempos, por favor, vão tomando golinhos de água, que isso é essencial para manter vocês hidratados, a respiração melhor, porque a mucosa fica limpa e com isso a gente até rende mais, tá bom? 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvinte, a gente conferiu a fala da médica pediatra Ana Escobar, dando essas, né, orientações aí. Importantíssimas, né, André? E a gente fala também sobre as pessoas, só um alerta aqui, Karime, Carlão, das pessoas que assistem programas, né, em rede nacional, por exemplo. Tem aquele especialista que está falando ali de São Paulo, de Rio Grande do Sul, de um determinado cuidado, só que são para regiões que lá é mais frio. 23 graus, 19 graus, é diferente. Aqui em Manaus é um calor tão extremo que aí a recomendação dos médicos passa até mesmo que a gente tenha que se hidratar e tomar água aí a mais de 2,5 litros, isso por dia, né? Se antes a água já era importante para que a gente pudesse estar tomando e se hidratando todos os dias, imagine com esse calor extremo, Karine. É bom alerta, André, porque realmente as pessoas pegam dicas de médicos e especialistas, mas inseridos ali no contexto de São Paulo, Rio Grande do Sul. Quente lá é frio para nós. Exatamente, é uma outra realidade. Então vamos seguir as orientações aqui dos nossos especialistas. Obrigado, André Meirelles, pelas informações. Agora 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e nós já falamos aqui no 18 horas. O presidente Lula anunciou no Amazonas a antecipação do Bolsa Família para atender a população afetada pela seca que castiga aí o estado. O pagamento vai ser feito agora, 17 de setembro, hein, Karime? Tá logo ali, Carlão, e quase 600 mil famílias de 55 municípios vão receber esse benefício. A previsão é injetar 440 milhões de reais na economia local, e o adiantamento é uma resposta emergencial para minimizar os impactos da crise ambiental que vem assolando o estado, agravada pela estiagem e pelos incêndios florestais. Mix. 6h27, Carlão, bora lá. Karine, vamos nessa. Cíntia Blink, não é isso agora? Exatamente, vamos falar sobre os bastidores da política local. Cíntia já está aqui com a gente. Então, Cíntia, essa eu fiquei impressionada aqui com esse assunto que você mandou pra gente. O vice-governador Tadeu de Souza, ele assumiu o comando geral da campanha de reeleição do prefeito Davi Almeida? Você acredita? Eita. Boa noite, Karine. Boa, Carlão. Boa noite, Carlão. E para você que está com a gente na 100.7, é exatamente isso. O vice de Wilson Lima, o Wilson Lima não tem sorte com vice, olha. Ele tem um histórico com vice que é complicado. Tadeu de Souza, mas assim, Tadeu sempre, apesar de vice de Wilson Lima, estava com o pé, com a perna, indicado pelo Davi. Todo o corpo, né, na
na verdade, junto ali com o Davi Almeida. Foi indicado, como lembrou Carlão, por Davi Almeida na época em que o Wilson e Davi estavam de bem, agora já não estão mais. Amanhã a gente não sabe, né? O que está dito agora é que são inimigos mortais, cada um tem um candidato, cada um tá brigando aí pela prefeitura, mas tudo pode mudar a qualquer momento, porque a gente já viu esse filme algumas vezes. E aí Tadeu de Souza pediu férias ali da vice-governadoria, falou, vou ali fazer um negócio, e assumiu a coordenação geral da campanha da reeleição de Davi Almeida. Essa decisão foi tomada hoje, né, numa reunião ali da cúpula do Avante, que é o partido, inclusive, do próprio Tadeu, é do Davi, mas também é do Tadeu. E é isso, gente. Ele foi ali fazer um negócio, Cíntia? Exatamente. Ele foi ali fazer um negócio. Uma campanhazinha eu vou fazer ali, né? E já volto. Mas assim, sinceramente, eu acho que apesar do Tadeu ser vice de Wilson Lima, ele não se encaixa realmente ali. Por exemplo, eu não consigo imaginar o Tadeu numa reunião entre o Wilson e Cidade e a cúpula do Wilson, né? Tadeu parece que não encaixa muito. Não tem. O que ele vai fazer ali? Pegar informação pra levar pro Davi? Porque não tem outra coisa. Então, acho que ele tá no grupo que o aceita e que faz sentido ali pra ele. Acho que fica até mais honesto ele participar da campanha do Davi, já que todo mundo entende e sabe que é a campanha que ele apoia de fato. Sim. Karime. É isso. Carlão. Bem, que essa história aí que a justiça barrou 428 candidatos no Amazonas por não atenderem regras eleitorais. É isso aí, lei é lei, né? A Justiça Eleitoral barrou 428 candidaturas. Para prefeito e vereador, tá, gente? Isso no Amazonas. E esse é o número até hoje, até ontem, dia 12 de setembro. A principal causa é a ausência de quitação eleitoral, ou seja, falta de prestação, alguma falha ali na prestação de contas nas campanhas anteriores. E aí isso tem consequência quando você tenta se candidatar agora. Neste ano a Justiça recebeu mais de 8 mil pedidos de registro de candidatura, é muita gente, a gente está falando só do Amazonas, tá? E foram autorizadas um pouco mais de 7 mil. Praticamente 90% foi autorizada. Aguarda julgamento 438 candidaturas ainda. De acordo com o TSE, 251 candidaturas foram indeferidas e elas aguardam julgamento. Aquela que não foi aceita ainda, mas está sendo julgado o recurso, né? Não foi aceito, aí fala, por quê? Além desses, tem 142 que renunciaram, também existe essa possibilidade. 126 foram indeferidas de vez, assim, e 22 foram deferidas com recurso. Foi indeferida no primeiro momento, depois foi deferida com recurso. É isso aí. Bom, esses números são meio chatos, mas é importante a gente saber que eles estão acontecendo. Sim, por isso trago aqui pra gente. Claro que são. Blink, parece que as mulheres do PT estão acusando o deputado Sinésio Campos de violência política. É isso. O que é? PT já não é famoso, pelo menos o Amazonas, por ter muita paz e harmonia naquele ambiente, né? E aí o que aconteceu? As mulheres do PT estão fazendo aí uma manifestação de repúdio contra Sinésio Campos, que é o presidente do PT no Amazonas. A secretária estadual das mulheres e vice-presidente do PT publicou uma nota de repúdio porque elas entenderam que Sinésio Campos agiu com abuso de poder e violência política e psicológica, porque, de acordo com elas, havia uma reunião agendada para as 17 horas na última quarta-feira, mas Sinésio não chegou até as 17h42, quando havia ali quórum suficiente e ela decidiu tomar a frente, né? A vice-presidente, que é a Kívia Mirrana. Ela, como vice-presidente, tinha quórum, ela então decidiu dar início à reunião. Só que Sinésio chega depois atrasado, de acordo com o relato das mulheres que fizeram aí essa manifestação. Ele chegou em um tom desrespeitoso, ele chegou aos gritos, interrompendo toda a condução da reunião, e disse que ele era o presidente de fato e de direito, e exigiu que aquela reunião parasse imediatamente, porque não poderia ser conduzida pela vice-presidente, mas sim por ele, que é o presidente. A postura foi grosseira, que aspa da Francinete
que também faz parte aí do partido. A postura foi grosseira, arbitrária e profundamente machista e misógina, revelando um comportamento de desrespeito com uma mulher em posição de liderança, que ela está se referindo à vice-presidente. E o Amazonas atual, que tentou falar com o Sinésio Campos, né, o deputado, para ele comentar aí sobre essa história. Notas de repúdio foram feitas, isso teve uma divulgação, mas ele não falou nada até o momento. Eu dei uma olhada ali nas redes sociais dele, porque às vezes é um lugar onde se manifesta, e não, ele não falou nada. A gente pode lembrar que é a segunda vez que Sinésio tem problema com mulheres dentro do mundo político. Lembra que quando teve a posse na Assembleia, ele, na hora de fazer uma foto, pegou forte ali o braço de uma das parlamentares, e se não me engano foi Maíra Dias. E até a Alessandra Campelo tomou ali uma decisão, tomou uma frente para dizer, não pode fazer isso com ela. Depois ele veio foi com a Pinheiro, Maiara Pinheiro. Tipo assim, tirá-la da foto, né? Era mudar ela de posição. Posicionar ela, toda autoritária, todo posicioná-la. brutamonte. E ele deu um puxão ali que machucou, e ela chegou a falar no vídeo, ele pediu desculpas em vídeo pra ela, eles ficaram de bem. Aí, novamente, a gente vem com essa informação aqui, Sinésio colecionando problema com mulher. Ei, Blink, domingo tem debate, né, entre os candidatos a prefeito, 6 horas da tarde. E como é que estão aí esses preparativos para o debate, Blink? Correria total, quem confirmou presença já, confirmou, né? Todo mundo confirmou presença, menos Davi Almeida, mas a lei diz pra gente que ele pode nos surpreender, ele pode aparecer lá. Boa. E olha, separamos lugar pra ele, microfone pra ele, caderno pra ele, porque entre as regras do debate, que antes da gente fazer o debate, existe quase outro debate, que é com os advogados e assessores dos candidatos e a organização do evento. Por mim, cá entre nós, né, esse momento também deveria ser transmitido, porque tem às vezes umas briguinhas ali, viu? Não, olha, bastidor. Totalmente bastidor. E aí, nesse momento, os representantes, enfim, dos candidatos pediram que não houvesse, que não fosse permitido que os candidatos levassem aparelhos eletrônicos, que não fosse permitido que levasse nenhum objeto alheio ao debate. Então, o acordado foi, tudo que vão levar vai ser a organização do evento quem vai passar, que é um bloquinho de notas para anotar alguma coisa e uma caneta, e foi. E é tudo que eles vão ter acesso. Não pode levar fruta, não pode levar nada assim, entendeu? Entendi. Mas quem está confirmado, então, só pra gente falar, é Amon Mandel, Capitão Alberto Neto, Davi Não, Gilberto Vasconcelos, Roberto Cidade, Marcelo Ramos, Wilker Barreto, e é isso. Falei todos, tá certo. 6 dos 7 estão com a gente, estão confirmados, já mandaram o número de nomes dos assessores e tudo mais. Então vai ser domingo, 18 horas, você pode dar uma ligadinha aqui na Mix e aí você já vai ouvir todo o debate e saber tudo o que você precisa. Boa, Blink. Saiu hoje nova pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Manaus? Saiu nova pesquisa e ela é parecidíssima com a que saiu ontem. Agora tem uma curiosidade sobre o mundo da pesquisa, já que a gente está nessa coisa de bastidor, vamos lá, né? Vamos cair dentro disso. Esse instituto, que é o Pontual, ele é do Eric Barbosa. Ele deu um resultado muito parecido com a perspectiva de Durango Duarte. Esses dois institutos, ou essas duas pessoas, enfim, como você quiser entender, elas brigam muito. E não é briga que a gente discute, é briga na justiça, entendeu? Valendo muita grana, porque cada processo é dinheiro que vai. Mas os dois deram um resultado, assim, diria igual para o que vai acontecer, né? O que aconteceria se a eleição fosse hoje. Nós temos aí Davi Almeida performando com 32,1%, confortabilíssimo, né? Nesse momento, aí Roberto Cidade aparece com 21,1%, depois nós temos Amon Mandel com 15,8%. E Alberto Neto, 11,3%. Marcelo Ramos aparece com 5% das intenções de voto, enquanto Wilker Barreto aparece com 0,2% e Gilberto Vasconcelos também 0,2%. O número de não sabe opinar foi para 7,5%. É um número bem baixo, né? E branco e nulo
6,8. Quer dizer, é um número alto se a gente for considerar, mas é porque a gente vinha com esse número muito maior, estava em 60, tá? Um número muito grande. Mas agora não. É isso. Obrigada, Blink. Bom debate, sucesso. Vamos acompanhar. A gente vai arrasar. Até lá, até domingo. Sem dúvida. Tchau, tchau. Agora 6h37, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí daqui a pouquinho em Manaus. Em Manaus, preso suspeito de assassinar grávida em unidade de saúde. Aquele assunto importante, já você vê os detalhes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, é tempo e temperatura pro final de semana. Hoje é sexta, sábado e domingo é com você, Karime. Previsão do tempo. Isso aí, Carlão. E para esse sábado, seguindo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, tá? E à noite, poucas nuvens. A mínima prevista de 28 graus, a máxima 37 graus. A umidade relativa do ar fica entre 41% e 76%. No domingo também, a previsão é de sol com algumas nuvens, não deve chover. Mínima prevista 27 graus e máxima pode chegar a 38 graus. Olha só que legal, temos uma boa notícia. O ritmo de vazante do Rio Negro diminuiu. De ontem para hoje, o nível das águas baixou 22 centímetros, depois de ficar vários dias numa vazante média de 26 centímetros. Na manhã de hoje, o nível no Porto de Manaus era de 16 metros e 75 centímetros, Karine. Exatamente, Carlão. Estamos a apenas 4 metros do recorde do ano passado, quando o Rio Negro chegou a 12 metros e 70 centímetros, isso no dia 16 de outubro. E nesse cenário aí de pouca chuva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garantiu segurança energética no país em 2024. Ou seja, segundo o ministro, não tem previsão de racionamento de luz, mas o ministro admitiu preocupação para o ano que vem, por causa da situação hidrológica, ou seja, por causa do ciclo da água aqui no país. Pouca chuva. Olha só, um crime que chocou todos nesta semana foi o assassinato da grávida numa unidade de saúde aqui em Manaus. Um suspeito foi preso hoje de manhã, Karine. Exato, o crime foi na quarta-feira na UBS do bairro da Glória, na zona oeste de Manaus. E quem tem essas atualizações é o repórter André Meirelles, que volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, André. O nome do suspeito é Pedro Henrique Gonçalves Freitas, de apenas 21 anos, André. Boa noite. Boa noite, Karime e Carlão, isso mesmo, suspeito aí de 21 anos, que é suspeito de ter assassinado a Eliana Rodrigues de Souza, né, a grávida que tinha 6 meses de gestação dela, tinha 24 anos de idade. Esse crime que aconteceu na UBS, como você falou, ali no bairro da Glória. Inclusive, hoje pela manhã teve uma coletiva de imprensa onde o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia de Homicídios e Sequestros, disse em entrevista coletiva que ele é conhecido como PH, né, Pedro Henrique é conhecido como PH, confessou o crime e disse que não sabia que Eliana estava grávida. Segundo o delegado, PH confessou que recebeu R$1.000 para matar a jovem, né? O delegado também explicou que a motivação foi acerto de contas entre facções criminosas. O delegado também disse que Eliana era envolvido com tráfico de drogas, né? E havia sido presa por roubo e tráfico. Agora ele é o suspeito aí desse crime e as investigações ainda continuam, hein, Karime e Carlão. A gente também tem um outro caso aqui que a gente fala sobre a morte daquela criança que a gente trouxe aqui, que aconteceu ali na comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, Gabriel Ravi, de apenas 11 anos. Também é outro caso onde foi elucidado porque a Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, também através do delegado Ricardo Cunha, titular ali da Delegacia de Homicídios e Sequestros, conseguiu prender aí Leandro de Oliveira, também de 21 anos, e Adriano Silva Marques, de 24 anos de idade, suspeitos aí da morte de Gabriel Ravi. Ele foi atingido, na verdade, esclarecendo a situação da morte, a criança não era alvo de nada, e sim uma briga entre facções criminosas ali no local, que a bala perdida acabou atingindo a cabeça dessa criança, que foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aí aos ferimentos, né? Então, a polícia já prendeu 2, e quem vai falar com a gente agora, o delegado Ricardo Cunha, da DHS, que ele explica também que um terceiro suspeito que está envolvido na morte da criança está sendo procurado. Ele é conhecido como Careca. Esses 2 indivíduos, um já estava a caminho ali de um outro município, já estava tentando embarcar para ir para um outro município, e o segundo estava numa região de mata,
Ambos foram presos pela nossa co-irmã Polícia Militar, né? Os colegas da Polícia Militar que tiveram aí o sucesso nessa captura, mas como bem o secretário falou, todas as forças estavam na rua no sentido de elucidar o mais rápido possível esse caso. Estamos com o foragido, que é um traficante, é o chefe desses 2 indivíduos que praticaram esse crime, e a gente solicita mais uma vez a ajuda da nossa população no sentido de ajudar, nos auxiliar a retirar esse indivíduo de circulação. O nome dele, a alcunha dele é Careca e o nome dele é Lucas. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvinte, a gente conferiu a fala do delegado titular da DHS, que é a Delegacia de Homicídios e Sequestros, Ricardo Cunha, falando aí sobre esses casos da grávida, onde suspeito de ter aí assassinado ela foi preso, e também o caso do menino Gabriel Ravi, de 11 anos, né? 2 pessoas já foram presas, falta só um que está sendo procurado, né? Qualquer informação, 180. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Beleza, André. Mix. Vamos agora para Brasília, Carlão. 6 horas e 43 minutos. Vamos falar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos, que já está aqui dividindo a tela com a gente. Cadu, boa noite, Cadu. Fala, Cadu. Então é verdade que o presidente Lula, já não estou acreditando, eu estou impactada com essa... Desde que eu vi hoje essa notícia, eu estou aqui impactada, passando mal. O presidente autorizou o fim do pagamento do saque aniversário do FGTS. Cadu, o que aconteceu, Cadu? Vamos chorar aqui, vamos sentar ali na sarjeta e ficar chorando. Como pode, Cadu? Conta pra ele, porque esse governo só tá maltratando a classe trabalhadora, né? Não tem outra explicação, mas conta, fala daí. O governo Lula parece que se alimenta de crise, né, Karime? Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Enquanto que o Brasil enfrenta a sua maior crise climática, vem aí um ministro totalmente desconectado da realidade anunciar que vai acabar com o saque aniversário do FGTS, que é uma forma do trabalhador ter o dinheirinho a mais, né, Karime, para fazer uma obra em casa, para comprar alguma coisa de valor, para pagar uma conta que está em atraso, né? Ajeitar a vida por hora, né? Para isso que serve o saque aniversário do FGTS. Mas aí o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, ele segue com essa infeliz ideia. Essa ideia não é de hoje, né? A gente sabe disso, de acabar com essa modalidade que é o saque aniversário do FGTS e, segundo ele, com o aval do presidente Lula. Diz que o presidente Lula já autorizou, só que ele tem que conversar com os russos, tá? Ele tem que autorizar isso no Congresso Nacional. Mas vamos falando sobre isso. No lugar desse saque aniversário, segundo ele quer que o governo federal ofereça uma linha de crédito específica para o trabalhador, a juros mais em conta, que não existe, né, gente? Claro, só besta, só leso para acreditar numa história dessa, né? Juro é juro. Ao invés de você resgatar um dinheiro que é seu, você vai pegar emprestado. Não, isso não existe, né? Sem comentários. Boa, Carlão, sem comentários. Vamos lá. O ministro disse essa falácia aí durante a cerimônia de aniversário dos 58 anos do FGTS. O FGTS está completando hoje 58 anos de existência e houve uma celebração lá no Ministério do Trabalho. Então, eu separei um trecho da fala do ministro justamente sobre isso. Vamos ouvir o que ele disse. Por falar nisso, nós temos uma grande missão, que é resgatar o Fundo de Garantia tal como é constituído para a proteção do trabalhador, e o fundo de investimento, né, Valer? O fundo de investimento para infraestrutura, para habitação. Este ano vamos encaminhar ao Congresso Nacional a apreciação para finalizar o saque aniversário, introduzindo um crédito importante, que é importante garantir aos trabalhadores e trabalhadoras que eles terão a garantia por parte do governo da constituição de um crédito também barato, que é a partir do consignado folha de pagamento, a partir do e-social, para poder não ser mais obrigatório o gestor, o empregador autorizar o trabalhador a constituir um crédito a partir da folha de pagamento. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicando, né, a alternativa para o saque aniversário do FGTS. E minha avó diria assim, a cara nem treme, né? É isso que eu ia falar, você fez um comentário pertinente, a cara nem treme. A cara nem treme, né? E segue daí, Cadu.
Karime, o ministro Luiz Marinho, ele não falou isso à toa, viu? Tem setores da economia atrás dele querendo que o governo realmente acabe com essa modalidade do saque aniversário. Porque é menos dinheiro para se investir em outras áreas, principalmente a construção civil, o setor habitacional. O governo quer voltar a acumular o FGTS e investir o nosso dinheiro em outros projetos, principalmente na construção civil. Então tem um setor fortíssimo da construção civil, do ladinho do ministro Luiz Marinho, que não se preocupou com o lado social, com o que a gente está passando, com a vida que a gente está levando, e mandou essa, né? Tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, então mandou essa. Vamos acabar com o saque aniversário do FGTS. Mas para acabar com o saque aniversário, é importante a gente frisar, Karime, que tem que ter, como eu disse, tem que ter a aprovação do Congresso Nacional. E com certeza vai rolar uma forte resistência por lá. É até arriscado, tá? O governo Lula apresentar essa proposta tão impopular no meio de uma crise que a gente está enfrentando. Karime, Carlão. Ei, Cadu, como está? Falando em crise aí, olha só, o ex-ministro Silvio Almeida, né, que foi acusado aí, a gente lembra muito bem, até tá rolando até hoje essa história aí de assédio sexual. Agora a Polícia Federal vai investigar esse caso aí diretamente? Vai entrar nesse processo? Isso mesmo, Carlão. A Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de investigação. Primeiro foi feita uma apuração preliminar e nessa apuração os policiais encontraram elementos que justificam a abertura de um inquérito policial. E como se trata de um ex-ministro de Estado, a Polícia Federal precisa da autorização do Supremo para abrir esse inquérito policial. Faz parte do rito, né? E para a tristeza do Silvio Almeida, Karime e Carlão, o ministro André Mendonça é quem vai analisar o pedido da Polícia Federal de abrir investigação. A gente sabe que o André Mendonça é um magistrado conservador, de direita liberal. Ele não vai passar a mão na cabeça do Silvio Almeida, ainda mais que o presidente Lula já se posicionou muito firmemente no sentido de investigar os casos de assédio sexual, não só aquele contra a ministra Aniele Franco. Então, a casa do Silvio Almeida segue caindo, viu? Chegaram denúncias contra ele, não só de servidoras do Ministério dos Direitos Humanos, mas também de outros ministérios do governo, da esplanada dos ministérios, além de ex-alunas dele. Segundo as denúncias, Karime e Carlão, ele se aproveitava do poder dele de orientador de teses de mestrado para assediar as alunas. Não foram só os casos que estão a público aí, que foram divulgados no Instagram, que a imprensa falou. Isso é muito grave. E também, Karime e Carlão, estão pipocando denúncias de assédio moral. Não só, e não era só o Silvio Almeida quem praticava os assédios morais contra os colegas dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Ele também pressionava os líderes dele, dos setores, para também cometer assédio, para fazer pressão psicológica, para cobrar metas inalcançáveis, ficar no trabalho até tarde da noite, enfim. E quem eram as maiores vítimas? Os jornalistas, o pessoal do marketing, principalmente, porque era o pessoal da rede social, que era obrigado a cumprir até 14, 15 horas por dia de trabalho para ficar ao lado do ministro. Então, os líderes diziam, se o ministro vai ficar, por que você não pode ficar? Então, às vezes, o expediente começava 7 da noite, terminava 7 da manhã, terminava 11 da noite. Então, são vários casos, e principalmente envolvendo setores estratégicos do gabinete do ministro. Todos esses pontos aí, Karime, estão sendo investigados. Karime e Carlão. E que sejam investigados e punidos, né, Cadu? Muito obrigada pelas informações. Um ótimo fim de semana. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Até segunda, hein? Tchau, tchau. 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, na entrevista do dia de hoje, nós vamos falar da primeira edição da Expo Favela Manaus, que acontece nos dias 3 e 4 de outubro, agora no Centro de Convenções Vasco Vasques, Karine. Exatamente, Carlão. E o evento é promovido pela Central Única das Favelas, a CUFA. E para falar mais sobre o assunto, hoje vamos conversar com o presidente da CUFA do Amazonas, que é o Alexei Ribeiro, com o responsável também pela Arena Cultural e Gamer do evento, que é o Leonardo Andrade. Bem-vindo novamente aqui aos estúdios da Mix, Alexei Ribeiro, você que é presidente da CUFA, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Então, já falamos sobre o evento aqui no programa, a Expo Favela vai contar com várias iniciativas, como palestras e workshops, rodadas de negócios, criada para moradores das favelas de todo o país. Então, Alexei, como é que está aí a expectativa para o evento?
Boa noite a todo mundo, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. A expectativa é das maiores, né? A gente está se aproximando, hoje é exatamente há 20 dias do evento e já estamos com uma quantidade significativa de gente inscritas. O evento é gratuito, está todo mundo muito convidado e já estamos muito ansiosos para ver todos os artistas e todos os empreendedores lá mostrando seu negócio. Legal. E como vai funcionar a Arena Cultural Gamer? Que aí já é de responsabilidade do Leonardo Andrade. Então, como é que vai funcionar? Boa noite, ouvintes. Boa noite, Carim. Boa noite, Carlão. A Arena Gamer lá vai funcionar assim, de maneira bem aberta ao público geral. Teremos várias competições, lá teremos Valorant, Free Fire, teremos uma arena com games retrô, então pra galera que joga no Nintendo, um Atari, um PS1 ainda, né? Até jogos mais atuais aí com PS5. Na rodada cultural ali vai ter muita coisa boa, vai ter batalha de rima, vai ter batalha de breakdance all style, que a gente chama, né? Tem aí várias parcerias com o pessoal da Crew pra fazer essa parte do evento. E, cara, assim, vai ser sensacional e eu convido você que tá em casa aí, vai lá participar dia 3 e 4 de outubro agora, porque vai ser muito legal. Tudo gratuito, né? E como é que está a adesão dos empreendedores, Alexei? Então, a gente está finalizando as inscrições dos empreendedores, a gente teve mais de 400 inscritos, mas a vaga, infelizmente, é só para 50, onde esses 50 já estão sendo selecionados. Hoje vai sair uma lista com mais 20 selecionados, já totalizando os 30, e na próxima semana sai mais 20 selecionados. Legal, olha só, vocês precisaram ajustar alguma ação desde o lançamento. O lançamento foi, inclusive, no início do mês de agosto, né? Como é que está a situação até agora? Precisou ter de algum ajuste ou está tudo certo? Não, está tudo certo. Inclusive, na verdade, os ajustes foram para aumentar, né? A gente está aumentando o evento. Beleza. O evento está com mais robustez, o evento está com mais atividade e isso está sendo muito, muito gratificante entregar isso para o público, sendo a primeira vez no Amazonas e já tendo o tamanho que vai ter. E vão ter participações nacionais. Quais foram as participações já confirmadas? MVBio, rap e também artista. A MVBio, inclusive, vai estar aí nas telinhas em breve. O Preto Zezé, nosso presidente da CUFA Global, ele que também está aí nas emissoras representando a CUFA doidado, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, então uma super relevância aqui pra gente, estando aqui com a gente. Tá a Kaline, presidente da CUFA no Brasil, ela que vem trazer esse empoderamento feminino e mostrar um pouco da importância da voz feminina, principalmente dentro das periferias. E tem aí algumas atrações que serão surpresa que já tá confirmado e em breve a gente vai estar divulgando. Poxa, Marlene, dá pra dar um spoiler aí pra gente, pelo menos uma atração dessa? Cara dele não. Ah, fala aí uma. Não pode porque... Não pode, vai dar ruim. Tá certo. Agora, e na área do gamer, como é que vai acontecer? Vai ter também nessa área, lá na Arena Cultural, algum workshop, também palestras para atingir esse público? Vai ter palestra lá, inclusive, uma das atrações ainda não pode falar, que é só Alexei falou aí. Vai ter uma atração na parte Quando é que vai poder falar, então? Pois boa, Carlão. Semana que vem a gente pode falar. Semana que vem, legal, então. Então vão ter algumas palestras interessantes pra galera que curte jogos aí também. E a favela tá vindo com essa ideia de mostrar aí que a favela e a tecnologia tá ali linkada com tudo, cara. A mesma pessoa que tem um iPhone 6, que tá aqui fora, um iPhone 10, 15, que seja, na favela tem um outro cara que também não tem recurso, tem um Samsung, mas no game tudo é igual pra igual, né? Então acho que a favela vem pra mostrar essa diferença aí entre asfalto, tecnologia e favela e mostrar que todo mundo tem um potencial e essa oportunidade vai ser muito grande aí, através da CUFA, né? Com visibilidade nacional aí aqui pro Amazonas. Qual é o grande destaque desse evento todo, vocês diriam? São várias áreas que se destacam. O que é mais importante e interessante nesse processo todo aí? A principal importância do evento é a gente, de fato, potencializar, né? A CUFA, ela tem o protagonismo dentro das favelas e faz com que as favelas se empoderem, potencialize no sentido positivo e real da coisa, fazendo com que o empreendedor que está lá dentro, trazendo inovação, se esforçando para poder ganhar o seu do dia a dia,
também se destaque, assim como vários exemplos do mundo afora. Aqui no Brasil a gente tem a Boca Rosa, que saiu de dentro de uma favela, e quantas outras milhares de Boca Rosa estão lá escondidas e não têm oportunidade. Então a Expo, ela vem com essa principal proposta de dar voz a essa população, mostrar aquilo que é verdade, não é uma falácia, muito pelo contrário, a gente tem 95% da população de bem e fazendo coisas boas lá dentro, e aquele 5% que não faz bem é mais visto e mais lembrado do que esses outros. Então nossa principal força é essa, é empoderar tudo que vem de positivo de dentro da favela e mostrar que na favela é potência. Que legal, sem dúvida. Cara. Agora, na sua percepção, existe algum empreendedorismo, algum setor que é mais comum nas favelas, que é mais característico aqui em Manaus? Existe algum setor assim que tem mais gente? Tipo assim, setor da beleza, setor da alimentação, qual? Então, Manaus está bem forte no setor da beleza, de cosméticos e na parte de vestuário. Então a gente identifica uma força significativa e muito positiva, inclusive. A gente tem visto joias muito bem feitas e inclusive algumas que já vendem para fora do país e tá ali dentro de uma favela, e ela não tem voz aqui, ela não é vista, então é justamente o que a gente quer. E isso é muito gratificante. A gente identificou, por exemplo, inclusive nos interiores, uma das empresas que está aqui, que com certeza, pelo que a gente viu, vai estar ali entre as 10, ali disputando para estar ali entre as 10, ela vem de Manacapuru. Que sensacional. Vem com uma ideia que foi através de uma necessidade para cumprir ali, para sanar um problema interno, e que hoje identificaram uma inovação fantástica, principalmente para as mulheres, e que vai estar lá conosco e muito provavelmente vai estar entre as 10 melhores, vai estar indo para São Paulo com a gente. Sucesso total, Karime, né? Eu vim com um dado também aqui dos games. Olha, segundo a revista brasileira, 95% dos games, dos jogadores de periferia, sonham em ser jogador profissional. Então hoje a galera não quer ser um Ronaldinho Gaúcho, não quer ser Cristiano Ronaldo, não. Ele quer ser jogador de algum videogame e ser um cyberatleta profissional. E ganha uma grana, né? E ganha uma grana. Ganha uma grana. Ó, pra você ter noção, a maioria dos jogadores hoje profissionais, tem cara que ganha aí, jogador, salário de 10 mil, 15 mil. Então, é aquele sonho de criança. Onde é que você ganha dinheiro, um bom salário pra se divertir, né? Olha aí, tá vendo? Quer saber mais? Então, vai lá, participa da Expo Favela Manaus, a primeira Expo Favela Manaus, que acontece agora, né? Dia 3 e 4, de 3 a 4, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Convido o pessoal para participar. Convite extremamente reforçado, a entrada é franca para que todo mundo possa ter acesso e que vai conferir coisas significativas, vai ter palestras robustas mesmo, que é para que a gente cumpra o nosso papel de conectar a favela ao asfalto com aquilo que tem de melhor. Tá ótimo, muitíssimo obrigada, sucesso sempre. Conversamos com o presidente da CUFA do Amazonas, Alexei Ribeiro, e com o responsável pela Arena Cultural e Gamer do evento, Leonardo Andrade. Valeu. Obrigada, boa noite. Mix. Muito bem, vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Lula autoriza o fim do saque aniversário do FGTS. Papa Francisco critica Kamala e Trump e diz que eleitores americanos vão ter que escolher o menor dos males. Ministério da Saúde revela que Covid causa 1 em cada 4 mortes por síndrome respiratória no Brasil. Nessa sexta-feira, sindicatos das companhias aéreas da Argentina entraram em greve em 24 horas. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os governadores dos estados da Amazônia vão ter que prestar contas do que estão fazendo para combater as queimadas. A ordem que partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, diz que eles devem prestar informações em uma audiência pública no dia 19 deste mês. A determinação vale para o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na semana passada, o ministro deu prazo de 15 dias para que os ministérios da Defesa, do Meio Ambiente e da Justiça informem quais ações estão sendo feitas. Em relação aos estados, deve ser informado quais ações estão sendo feitas e como os governos monitoram o avanço do fogo sobre a vegetação. Os dados devem ser reveladores sobre as ações dos governos estaduais no combate às queimadas. 18 horas. Aí até segunda, né?
7-1, tem uma última informação, Saideira? gente. Sim, Manda. tem sim. Foi o seguinte: a Universidade do Estado do Amazonas informou que hoje, sexta-feira, por volta das 4 da tarde, foi registrado um princípio de incêndio no 3º andar do prédio anexo da Escola Superior de Ciências e Saúde, no bairro Cachoeirinha. Mais precisamente no quadro de energia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. É isso. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karine Leão. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.